Dois destroyers da Marinha fizeram o primeiro trânsito pelo estreito desde o início do conflito Estados Unidos-Irã, enquanto o Centon iniciou a remoção de minas marítimas iranianas. O Centon anunciou no sábado que começou a criar condições para remover minas do Estreito de Hormuz, desdobrando o USS Frank Petersen Jr. e o USS Michael Murphy. O Irã negou que qualquer embarcação americana tenha cruzado o estreito e teria ameaçado, por meio de mediadores paquistaneses, atacar navios não autorizados em até 30 minutos. A operação coincidiu com negociações de alto nível em Islamabad, onde o vice-presidente Vance, o enviado Witkoff e Kushner se reuniram com autoridades iranianas para negociar um cessar-fogo. A travessia não coordenada marca a primeira vez que navios de guerra americanos passaram pelo canal sem permissão iraniana desde o início do conflito. Vários navios da Marinha dos Estados Unidos cruzaram o Estreito de Hormuz no sábado sem coordenar com o Irã, de acordo com o Axios, citando um oficial americano. A travessia desafia diretamente a exigência de Teherã de que todas as embarcações obtenham autorização militar iraniana, uma exigência respaldada por ameaças de destruir navios não autorizados, WSJ+1. A passagem ocorre enquanto negociações de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã estão prestes a começar no Paquistão neste sábado, com mais de 800 embarcações ainda retidas no Golfo e arredor. O relatório sobre Khamenei veio à tona enquanto delegações dos Estados Unidos e do Irã realizavam históricas conversações presenciais de cessar-fogo em Islamabad, o primeiro contato direto entre os dois países desde 1979. Mojtaba Khamenei sofreu ferimentos graves no rosto e nas pernas no ataque aéreo de 28 de fevereiro que matou seu pai, segundo a Reuters, com base em 3 fontes próximas ao seu círculo íntimo. Ele não apareceu publicamente desde que se tornou líder supremo, governando apenas por meio de chamadas de áudio, enquanto uma avaliação de inteligência dos Estados Unidos sugere que ele pode ter perdido uma perna. O vice-presidente dos Estados Unidos J.D. Vance e o presidente do parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghaliba lideraram delegações nas conversações de cessar-fogo realizadas no sábado em Islamabad, mediadas pelo Paquistão. Versões contraditórias sobre fundos iranianos congelados surgem enquanto negociações de paz entre Estados Unidos e Irã têm início em Islamabad, com prazo de cessar-fogo em 22 de abril. Uma fonte iraniana sênior disse a Reuters que os Estados Unidos concordaram em liberar ativos iranianos congelados mantidos no Catar, mas um funcionário americano negou prontamente a afirmação. Uma segunda fonte iraniana avaliou os fundos em 6 bilhões de dólares, originalmente congelados em 2018 e recongelados pelo governo Biden após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. O vice-presidente J.D. Vance lidera a delegação americana em Islamabad, onde as negociações têm prazo até 22 de abril, quando expira o cessar-fogo de 2 semanas. Legisladores de mais de 30 países membros se reuniram na Letônia no sábado, pedindo renovado compromisso em meio à ameaça de Trump de retirar os Estados Unidos da OTAN. Líderes da Assembleia Parlamentar da OTAN se reuniram em Riga, Letônia, no sábado e emitiram uma declaração pedindo renovado compromisso transatlântico em meio ao racha entre os Estados Unidos e a aliança. O governo Trump está elaborando planos para retirar tropas americanas da Alemanha e da Espanha e realocá-las em países aliados como Polônia e Romênia, segundo o The Wall Street Journal. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou estar farto da instabilidade econômica causada pelas ações de Trump, enquanto o chefe militar holandês classificou os comentários de Trump sobre a OTAN como pouco sábios. As FDI afirmaram no sábado ter atingido infraestruturas militantes e lançadores de foguetes, enquanto negociações entre Líbano e Israel estavam previstas para terça-feira em Washington. As FDI afirmaram no sábado ter atacado mais de 200 alvos do Hezbollah em todo o Líbano, dias após a Operação Trevas Eternas matar mais de 300 pessoas. Líbano e Israel concordaram na sexta-feira em realizar seu primeiro encontro direto na terça-feira no Departamento de Estado dos Estados Unidos, mediado por diplomatas americanos. As negociações de paz entre Estados Unidos e Irã tiveram início no sábado em Islamabad, com o vice-presidente J.D. Vance liderando a delegação americana, segundo a NPR. 2 destroyers da Marinha fizeram o primeiro trânsito pelo estreito desde o início do conflito Estados Unidos-Irã, enquanto o Centon iniciou a remoção de minas marítimas iranianas. O Centon anunciou no sábado que começou a criar condições para remover minas do Estreito de Hormuz, desdobrando o USS Frank Petersen Jr. e o USS Michael Murphy. O Irã negou que qualquer embarcação americana tenha cruzado o estreito e teria ameaçado, por meio de mediadores paquistaneses, atacar navios não autorizados em até 30 minutos. A operação coincidiu com negociações de alto nível em Islamabad, onde o vice-presidente Vance,
o enviado Witkoff e Kushner se reuniram com autoridades iranianas para negociar um cessar-fogo. A travessia não coordenada marca a primeira vez que navios de guerra americanos passaram pelo canal sem permissão iraniana desde o início do conflito. Vários navios da Marinha dos Estados Unidos cruzaram o Estreito de Hormuz no sábado sem coordenar com o Irã, de acordo com o Axios, citando um oficial americano. A travessia desafia diretamente a exigência de Teherã de que todas as embarcações obtenham autorização militar iraniana, uma exigência respaldada por ameaças de destruir navios não autorizados. WSJ+1. A passagem ocorre enquanto negociações de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã estão prestes a começar no Paquistão neste sábado, com mais de 800 embarcações ainda retidas no Golfo e arredor. O relatório sobre Khamenei veio à tona enquanto delegações dos Estados Unidos e do Irã realizavam históricas conversações presenciais de cessar-fogo em Islamabad, o primeiro contato direto entre os dois países desde 1979. Mojtaba Khamenei sofreu ferimentos graves no rosto e nas pernas no ataque aéreo de 28 de fevereiro que matou seu pai, segundo a Reuters, com base em 3 fontes próximas ao seu círculo íntimo. Ele não apareceu publicamente desde que se tornou líder supremo, governando apenas por meio de chamadas de áudio, enquanto uma avaliação de inteligência dos Estados Unidos sugere que ele pode ter perdido uma perna. O vice-presidente dos Estados Unidos J.D. Vance e o presidente do parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghaliba lideraram delegações nas conversações de cessar-fogo realizadas no sábado em Islamabad, mediadas pelo Paquistão. Versões contraditórias sobre fundos iranianos congelados surgem enquanto negociações de paz entre Estados Unidos e Irã têm início em Islamabad, com prazo de cessar-fogo em 22 de abril. Uma fonte iraniana sênior disse a Reuters que os Estados Unidos concordaram em liberar ativos iranianos congelados mantidos no Catar, mas um funcionário americano negou prontamente a afirmação. Uma segunda fonte iraniana avaliou os fundos em 6 bilhões de dólares, originalmente congelados em 2018 e recongelados pelo governo Biden após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. O vice-presidente J.D. Vance lidera a delegação americana em Islamabad, onde as negociações têm prazo até 22 de abril, quando expira o cessar-fogo de 2 semanas. Legisladores de mais de 30 países membros se reuniram na Letônia no sábado, pedindo renovado compromisso em meio à ameaça de Trump de retirar os Estados Unidos da OTAN. Líderes da Assembleia Parlamentar da OTAN se reuniram em Riga, Letônia, no sábado e emitiram uma declaração pedindo renovado compromisso transatlântico em meio ao racha entre os Estados Unidos e a aliança. O governo Trump está elaborando planos para retirar tropas americanas da Alemanha e da Espanha e realocá-las em países aliados como Polônia e Romênia, segundo o The Wall Street Journal. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou estar farto da instabilidade econômica causada pelas ações de Trump, enquanto o chefe militar holandês classificou os comentários de Trump sobre a OTAN como pouco sábios. As FDI afirmaram no sábado ter atingido infraestruturas militantes e lançadores de foguetes, enquanto negociações entre Líbano e Israel estavam previstas para terça-feira em Washington. As FDI afirmaram no sábado ter atacado mais de 200 alvos do Hezbollah em todo o Líbano, dias após a Operação Trevas Eternas matar mais de 300 pessoas. Líbano e Israel concordaram na sexta-feira em realizar seu primeiro encontro direto na terça-feira no Departamento de Estado dos Estados Unidos, mediado por diplomatas americanos. As negociações de paz entre Estados Unidos e Irã tiveram início no sábado em Islamabad, com o vice-presidente J.D. Vance liderando a delegação americana, segundo a NPR.